Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando mais um Provocação Histórica ao vivo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo, vocês sabem, invariavelmente cheio de guerras. Está começando mais um Provocação Histórica pelos canais da Pop TV Rio Grande do Sul e também pelos canais do Edu Moreira, em todas as plataformas pós-pandêmicas e virtuais desse nosso mundo não tão admirável assim, ou muito admirável, a depender das críticas históricas que o Provocação Histórica faz com vocês, nosso grande público. A essa altura, você já sabe, eu sou o professor e historiador Lindener Pareto, um historiador e um professor de história num Brasil que tem um tenso, intenso e virulento passado pela frente e de um mundo, no fim das contas, que também tem sempre um passado que permanece no presente. E a gente, aqui no Provocação Histórica, costuma debater a gênese autoritária do nosso passado, que ainda assombra os seres viventes do presente. Senhoras e senhores, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer viajar a palavra da história. Vocês que estavam aí acompanhando o ICL Notícias 2, estamos aqui ao vivo no Provocação Histórica e sem mais delongas, o meu convidado de hoje, ele é um jornalista tarimbadíssimo, participou de uma série de grandes mídias, de mídias alternativas e hoje ele é nosso, ele é do Instituto Conhecimento Liberta e do ICL Notícias. Ele é jornalista, escritor, historiador, doutor pela USP em História. Eu tenho a alegria de receber aqui no palco do Provocação Histórica ele, Rodrigo Viana. Seja muito bem-vindo ao Provocação Histórica. Finalmente, né? Finalmente, essa prosa que cantávamos aqui. Obrigado pelo convite. Não é nada. Passado é sempre presente, né, para um historiador, né? Está sempre presente. Sempre assim, né? Você sente a borbulha te queimando, né? Seja desse passado aqui do desembarque da Normandia, o dia D aqui atrás da gente, ó, é o pessoal desembarcando aqui na Praia da França. Seja o Getúlio que está aqui pertinho de você, né? Estou muito bem acompanhado, inclusive, né? Com o Getúlio aqui ao lado. Getúlio, ele é a sombra do Getúlio na história do Estado brasileiro. Inclusive, já aproveitando aqui, ó, logo de cara, a gente vai voltar a falar aqui no final, mas fazer aqui o jabá do livro do Viana. Está aqui na minha mão, ó. Rodrigo Viana, de Lula a Bolsonaro, combates na internet, pela Coulter Editorial, que inclusive é a base de um dos cursos que o Viana está dando aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Então acompanhem, um curso maravilhoso. Mas hoje vocês vão ouvir o Viana aqui dissertar, porque ele é mestre e doutor nesses assuntos, em História da América Latina. E você me falava nos bastidores, hoje é aniversário de quem? 24 de julho, um tal de Simão Bolívar, nasceu exatamente nesse dia em Caracas, que na época não era a Venezuela, né? Mas que hoje é a capital da Venezuela. Então, portanto, aniversário do grande Simão Bolívar. Impressionante, né? Simão Bolívar era esse líder revolucionário, mas que era da capitania de Nova Granada, né? Sim. Que era pertencente à Espanha. Pertenceu à Espanha e quando ficou independente, o projeto do Bolívar era criar uma Gran Colômbia, que abrangeria a atual Venezuela, a atual Colômbia, o Equador. Esse era o projeto, depois acabou se fragmentando. O Bolívar morre sem conseguir construir esse projeto de uma grande Colômbia, de uma Gran Colômbia, e a cidade na qual ele nasceu acaba virando a capital da Venezuela, né? Uhum. E aí tem toda essa história ao longo do século XX que envolve os nossos grandes literatos, né? Gabriel Garcia Marques e outras figuras que tratam desse sonho de uma Panamérica utópica unida, como diz a canção do próprio Caetano, né? Sim. Que é essa ressignificação da herança de um homem que sonhou uma América Latina unida, mas com um projeto, mesmo que ele fosse um cara da elite caraquenha, sim, mas que era um projeto também popular, né? Sim, o Gabriel Garcia Marques tem um livro belíssimo que conta os últimos dias de Bolívar, o momento amargo, né, em que ele vai para o exílio, está a caminho do exílio, acaba morrendo, ele ia para o exílio, acaba morrendo antes de sair da América do Sul, mas já fora do poder, já tinha perdido o poder. E a figura do Simão Bolívar é muito interessante, eu estudei bastante isso no meu mestrado, principalmente. Como é que ele... Bom, primeiro é construído como um símbolo dos estados nacionais que vão se criando. Símbolo na Venezuela, símbolo na Colômbia, em toda cidade, principalmente Venezuela, Colômbia, Equador, onde você vai, tem uma praça Simão Bolívar, ou Praça do Libertador, né? Simão Bolívar. Mas ele tem características diferentes em cada um desses países. Depois, se der, a gente até pode falar um pouquinho. E eu fui estudar no meu mestrado
como é que a esquerda revolucionária do século XX, para surpresa de alguns, acaba retomando a figura do Bolívar, aí não como um símbolo do Estado Nacional, porque as elites, tanto na Colômbia quanto na Venezuela, quando constituem os seus estados, usavam o Bolívar como assim, uma figura de unidade nacional, o grande libertador, o pai da pátria, etc. A esquerda, no século XX, antes do Hugo Chávez na Venezuela, já nos anos 60, 70, começa a se apropriar da figura do Bolívar, tentando transformá-lo num símbolo revolucionário. Esse, aliás, é um dos focos do meu mestrado, porque é um fato muito interessante. Com a Maria Lígia, né, no Departamento de História. Exatamente. A minha grande orientadora, a professora Maria Lígia Prado, a quem eu faço aqui uma saudação, mando um abraço, ela já esteve aqui. Já esteve no Provocação Histórica. É a grande mestra assim, da história da América Latina no Brasil. Mas o atual presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele foi guerrilheiro nos anos 70. Ele foi guerrilheiro do M19, que era um grupo guerrilheiro de esquerda não marxista, uma esquerda nacionalista. E o M19, qual foi o primeiro ato do M19 quando se lançou a luta armada? Ele não atacou a embaixada dos Estados Unidos, não roubou banco, não sequestrou um general. O que fez o M19 no seu primeiro ato armado? Entrou no museu e roubou a espada de Bolívar. O primeiro ato da guerrilha do M19, né, ao se lançar a luta armada na Colômbia, foi entrar no museu, na antiga Quinta de Bolívar, aí em Bogotá, não em Caracas, em Bogotá, né, o M19 colombiano. Ele entra na Quinta de Bolívar e rouba a espada do museu e fala: a espada sai do museu e vira símbolo da luta popular e revolucionária. Impressionante, é um uso do passado... É isso que eu estudo no meu mestrado, assim, a trajetória do M19, a trajetória, o discurso e principalmente como é que o M19 e outros grupos tentam se apropriar de figuras históricas do passado do século XIX como um símbolo da luta revolucionária no século XX, a esquerda armada, aí nos anos 70, o movimento 19 de abril. E o Petro, quando vira presidente, toma posse, o que ele fala? Quero levar a espada do Bolívar para minha posse. Leva para a praça. Porque ele era desse movimento. O Gustavo Petro era um jovem participante do movimento, não foi da liderança do M19. O M19 teve vários líderes importantes. O Petro era mais jovem, era de uma geração mais nova, era assim um segundo escalão, vamos dizer, mas participou do M19 e ele traz com ele essa história. E ele fez questão de levar a espada do Bolívar para a posse dele como presidente. Sensacional, né? É muito interessante essa história. Então esse é o foco, pelo menos um dos focos do meu mestrado na Universidade de São Paulo em História, né? Eu sou jornalista, mas eu sou historiador também, né? Então, o que é excelente, Alê, você une o melhor dos dois mundos, eu diria, né? E vou até pedir para a Voz de Minha Alma, nosso maravilhoso G, colocar aqui no nosso chat também, se der, no telão, projetar aqui o link da dissertação de mestrado do Rodrigo Viana, que aqui está. Vocês podem baixar gratuitamente, né, no banco de teses da USP, da Universidade Pública, tanto o link da dissertação, que fala do M19 da Colômbia, quanto do doutorado, que ele fala dos grupos de esquerda no Uruguai e na Argentina. A gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente tem também aqui, Voz de Minha Alma, algumas imagens do M19 que o Rodrigo nos enviou. Se der para projetar aqui para o Rodrigo falar um pouco, que envolve esse... Porque esse uso político do passado é impressionante, né? Quer dizer, o pessoal acha que é só a direita que faz, mas todo mundo faz, né? Porque usar a história de maneira geral é uma maneira de legitimar o presente, né? Sim, aqui... eu trago alguns exemplos. É muito interessante, porque o M19 era um grupo guerrilheiro que tentava se desvincular daquela imagem da esquerda mais tradicional. Isso aqui, eles quando se lançam à luta armada, eles colocam um anúncio num jornal, assim, ó, já está chegando M19. As pessoas ficaram na dúvida se era um remédio, o que era. Eles colocam na página de classificados do jornal El Tiempo, que está aí em Bogotá. Eles criaram uma expectativa, eles fizeram uma campanha publicitária de lançamento da guerrilha, do M19. Então, isso que a gente viu agora na tela eram esses anúncios no principal jornal lá colombiano. E depois, como primeiro ato de guerrilha, em 1974, tomam de assalto o museu. Eu acho essa história muito impressionante. Quando eu fiquei... Né? E não tem uma... Até lembrei, é claro que o paralelo aqui é meio forçado, mas acho que dois historiadores conversando fica ainda mais instigante. Mas quando o Bacurau, o filme, aquela história do museu ser a própria resistência ressignificada, porque em geral museus são conservadores, né?
Em geral, hoje está mudando, mas eles fazem uma narrativa histórica ultraconservadora. Mas aí você tem um caso no mestrado que bom, nesse caso, é o uso da espada, que já foi usado de maneira conservadora pelo Estado Nacional, mas agora para a Revolução. Exatamente. Né? Não, e eles até dizem isso, a espada não pode ficar adormecida, porque a espada do Bolívar ficava guardada. A Quinta de Bolívar foi a casa onde Bolívar morou em Bogotá. Aliás, um lugar bonito, eu fui visitar, né, quando estive lá fazendo pesquisa e tal. Quinta, porque é quase uma chácara mesmo, apesar de ser dentro da cidade da capital colombiana. Eles diziam, não pode ficar a espada de Bolívar, os guerrilheiros diziam, né, adormecida, guardada, como se fosse um objeto, assim, né? Louvando o passado apenas. Tem que estar no presente. E olha aqui, ó. Esta imagem que está na tela. Do lado esquerdo são as imagens quando eles lançam o M19 fazendo uma campanha publicitária. E do lado direito, o M19 depois incorpora a espada do século XIX como um símbolo da luta armada guerrilheira. Com el pueblo, com las armas al poder, né? Atravessando o território, né? Atravessando o mapa da Colômbia. E M19 é movimento 19 de abril, mas aí é uma história mais longa, se você quiser eu conto. Por que chama M19? Não tem a ver com o século XIX, tem a ver com a data 19 de abril. Foi uma eleição na Colômbia, em 1970, que os guerrilheiros consideravam uma eleição roubada, que a oligarquia teria roubado a eleição, não deixou vencer a eleição um general nacionalista que tentava romper com a oligarquia, porque a Colômbia tinha partidos liberal e conservador desde o século XIX, eles iam se alternando no poder. Um clássico da história política do século XIX. Um clássico, e na Colômbia isso é muito forte e avança para o século XX, os dois partidos avançam, o liberal e o conservador. Quando chega em 1970, há um general chamado Rojas Pinilla, que concorre a presidente tentando romper com o domínio oligárquico dos liberais e conservadores. E ele sai na frente na apuração, a apuração é paralisada e quando volta ele perde. E aí o M19 considerava, a oligarquia roubou a eleição no dia 19 de abril e aí transformaram o 19 de abril na data símbolo da luta revolucionária e que eles diziam, mais importante do que lutar pelo socialismo nesse momento é lutar pela democracia verdadeira na Colômbia. Então é uma guerrilha que não é marxista, apesar de alguns guerrilheiros virem de formação marxista, é uma guerrilha que dizia nós temos que lutar pela democracia, aprofundamento da democracia. E depois de 15 anos de luta, eles fazem atos, alguns translocados, tomam de assalto a Suprema Corte de Bogotá, em Bogotá, a Suprema Corte colombiana, morre um monte de gente, enfim, atos sangrentos. Mas, ao término da luta armada, eles depõem as armas e ajudam a escrever a atual Constituição colombiana, né? O M19 participa disso. Então, era uma guerrilha... Isso nos 80 já. Isso já no final dos anos 80, começo dos 90. Então... Ali no fervo da era do narcotráfico, né? Sim, sim. Aí eles depõem as armas e quando eu fui fazer o mestrado, a minha ideia era comparar o M19 com as Farc. Por que o M19 aceita depor as armas e ir para o jogo democrático? Tanto que tem um presidente hoje que é herdeiro dessa tradição, que é o Gustavo Petro, herdeiro da tradição do M19. E as Farc não, as Farc continuaram no discurso revolucionário, agrário, né, no meio da mata, da selva colombiana. O M19 é uma guerrilha mais urbana, mais ligada aos estudantes, às classes médias e tal. Muito nessa ebulição, falando no que nós precisamos é de democracia, romper com a oligarquia na Colômbia. Essa é a história deles. Interessantíssimo. Isso explica muita coisa, né? Porque o pessoal fica, o Petro é uma esquerda radical. Não é radical. Sempre foi negociador, então. Sempre. Não, primeiro que é isso, o M19 não era uma esquerda marxista-leninista que propunha a revolução comunista, não era. E segundo que, depois que depõe as armas, o Petro faz uma trajetória muito moderada. Ele foi prefeito de Bogotá, ele fundou um partido que tinha um diálogo com a questão ambiental, ele foi um prefeito de Bogotá muito bem avaliado, não sei se você já esteve em Bogotá. Bogotá tem uma dificuldade, não tem metrô, mas tem aquele sistema de ônibus, como se fossem grandes corredores de ônibus, né, que ele implantou lá em Bogotá. Foi um prefeito forte e que depois vira presidente. Não é um revolucionário. Mas para as condições colombianas, ele é tido como um perigoso comunista. Hoje tem um discurso muito forte contra ele, lá na Colômbia, das oligarquias e da direita colombiana. Ligado aos interesses americanos. Exatamente. Né? E uma tendência sempre na América Latina, né, e você lembrou a questão do narcotráfico, de transformar a guerrilha a narco-guerrilha. Então tem até série, né, houve uma série famosa que trata um pouco disso. Narcos, né? Narcos. Inclusive o M19 aparece ali.
Aquela que o Wagner Moura faz o Pablo Escobar. Faz o Pablo Escobar. Então, a guerrilha mais famosa da Colômbia é as Farc, porque durou mais tempo. Mas o M19, para quem é colombiano, teve um papel fundamental. Inclusive, nesse episódio que eu contei, imagina, eles tomaram de assalto a sede da Suprema Corte e sequestraram boa parte dos juízes da Suprema Corte e funcionários. E ficaram ali fechados dentro da Suprema Corte, achando, bom, agora vamos negociar. O Exército disse para o presidente da República, não tem negociação, e o Exército bombardeou a Suprema Corte. Morreram os guerrilheiros, morreram vários dos juízes sequestrados, uma tragédia, e isso depois arrasou com a imagem do próprio M19, porque ficou vinculado a um ato sangrento. Ainda terror, assim, né? Terror, exatamente. Ainda assim, concorrem à presidência da República, concorrem à Assembleia Constituinte, e tem uma bancada importante na Assembleia Constituinte que redige a atual Constituição Democrática da Colômbia. Impressionante aqui, senhoras e senhores. Nós estamos ao vivo com o historiador, né? Aqui hoje fazendo a vez mais de historiador que de jornalista, mas ele une o melhor dos mundos, como eu disse, falando de história da esquerda latino-americana. E aí, aproveitando o ensejo, duas coisas aqui. Uma delas é que é sempre aquela coisa meio altas horas, Laura Miller. Um amigo meu, né? Um amigo meu, uma vez, gente, vai vendo, estava ali paquerando uma colombiana e para ver como essa história das Farc e das guerrilhas marcam a história ali, né? E as dissidências. E aí, esse amigo foi ponderar, né? Que tem uma história, a guerrilha tem um propósito. Para que ele foi fazer isso? Acabou a possibilidade do flerte fatal. Porque ela era... o romance acabou. Ela era contra completamente qualquer forma de resistência da guerrilha. De resistência armada. Né? Sim, porque as Farc depois se isolam completamente. Quando as Farc finalmente assinam o tratado para depor as armas, elas têm, assim, 10% de apoio, se tanto. Assim, tanto a esquerda como a direita colombiana tinham uma oposição forte às Farc. Ainda assim, eu faço a ressalva de que dizer que as Farc são uma narco-guerrilha é desconhecer a história das Farc. As Farc nascem por causa de uma série de fatores lá na Colômbia, concentração de terra e concentração de poder. Na Colômbia, como eu disse, liberais e conservadores, a oligarquia domina o Estado. Não há o espaço para que os de fora participem do sistema. Enquanto a Argentina, com o peronismo, e o Brasil, com o varguismo, o trabalhismo, incluíram no sistema político, de alguma maneira, os setores urbanos, os setores populares, os trabalhadores, na Colômbia a oligarquia fechou o Estado para quem estava fora. E aí estouraram as guerrilhas. Existe um episódio na Colômbia que foi o assassinato do Gaetán. Gaetán. Isso é lá para trás. O Gaetán era um líder popular que também ameaçava romper o domínio oligárquico. Foi assassinado. Então, depois dele, com a morte do Gaetán, setores populares vêm assim, olha, não tem como participar do jogo político, a gente morre, então vamos para a luta armada. As Farc nascem assim. É claro que depois se envolvem, sim, com o narcotráfico, como a polícia, o exército, as Forças Armadas. É a estrutura do tempo, né? É a estrutura do tempo, exatamente. Mas dizer que as Farc, a explicação das Farc é porque é o tráfico. Não é só isso, tem um passado. Que criminalizam a luta social também, né? Exatamente. Rodrigo Viana, bom, vamos falar desse bolivarianismo ressignificado ao longo do tempo. Hoje é aniversário de Simão Bolívar, libertador da América. Ele e tantos outros, mas, enfim, ele mais emblemático, né? O general em seu labirinto, para lembrar os textos clássicos. Mas... é o texto do Gabriel Garcia Marques, o general Garcia Marques, né? Mas Venezuela, chavismo, República Bolivariana da Venezuela. Estava aqui te perguntando nos bastidores, que é o tema sempre polêmico, né? O Maduro como ditador ou não, eleições agora na Venezuela, tensão de novo, observatórios internacionais, e aí? Eu não chamo Maduro de ditador. Eu acho que há uma imposição quase assim da imprensa tradicional brasileira, da imprensa comercial, liberal no Brasil, o ditador Nicolás Maduro. Se você vai chamar o Maduro de ditador, como é que você faz com outros países? Como é que você vai chamar o Netanyahu? Toda vez que chamar, vai chamar de o presidente genocida de Israel? Eu acho que não é bom. Nos States, o presidente imperialista dos Estados Unidos? O presidente do império. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a imprensa que faz questão de chamar o Nicolás Maduro de ditador, nunca chamou o Geisel de ditador no Brasil, chamava de senhor presidente. Nunca chamou o João Figueiredo de ditador, chamava de senhor presidente João Figueiredo. Chamava de dita branda, lembra do editorial? A Folha chegou a dizer que no Brasil nós vivemos uma dita branda. Dito isso, há problemas no governo do Nicolás Maduro.
Isso é evidente, problemas econômicos. Eu tive na Venezuela, quando eu trabalhava na TV Record, eu fui 5 ou 6 vezes para a Venezuela entre 2007 e 2013. Inclusive, fui cobrir o enterro, o velório de Hugo Chávez e o enterro de Hugo Chávez em Caracas. Então, bom, o chavismo tem uma implantação popular fortíssima, né? Agora, não conseguiu transformar a base econômica. O Chávez, apesar de todo o discurso dele, a Venezuela importava tudo. Eu fui no supermercado e isso depois foi ficando mais grave ainda. Tudo era importado. Frango, carne, alimento. Por quê? Como eles produziam petróleo, estavam acostumados. Vende o petróleo, com o dinheiro do petróleo a gente compra tudo. A PDVSA lá. A PDVSA. Até os economistas chamam isso a doença holandesa, porque o Bresser Pereira o Bresser fala muito disso. O país que fica dependente do petróleo, ele se acostuma, fica viciado em petróleo. A gente produz petróleo, vale muito, vende petróleo e compra o resto. E aí você gerou, primeiro, que uma elite acostumada a viver dessa benesse das sobras da PDVSA e do petróleo. Era uma elite de 10%. O que o Chávez fez, falou, a PDVSA, a renda do petróleo não vai servir só para essa elite que vivia muito bem em Caracas e em Maracaibo. E um vida de primeiro mundo, como diziam antigamente. Sim, setores assim, com muito luxo, com muito conforto. O Chávez falou, a PDVSA, principal riqueza, principal empresa da Venezuela, vai servir para bancar programas sociais e para distribuir renda e implanta um governo de linha socialista, como ele dizia, o socialismo do século XXI, grandes missões, como eles dizem lá, programas sociais dentro das favelas, dos bairros populares em Caracas. Eu fui visitar vários deles, enfim, desde distribuição de alimentos até geração de empregos. Fez um esforço grande nesse sentido. Mas muito tempo no poder, depois morre o Chávez, o Maduro assume. Há muita denúncia de corrupção dentro do governo do PSUV. Agora, gente, vamos falar o português claro. A Venezuela está sob um bloqueio. Só Cuba e Venezuela vivem um bloqueio desse tipo. Um bloqueio desumano por parte dos Estados Unidos, que fazem isso porque cobiçam o petróleo. Eles querem que o petróleo volte a ser dominado por uma elite e que sirva aos interesses dos Estados Unidos. Então, tem a questão do imperialismo, a Venezuela sob bloqueio, tem problemas no governo. Vamos ver na eleição o que vai dar. A oposição dessa vez está mais organizada e o Maduro está correndo o risco de perder. Agora, eles, voltando ainda para essa coisa do Bolívar, né? Desde o Hugo Chávez, usam o tempo todo essa questão do Bolívar. Até mudou o nome, né? A Venezuela passou a ser República Bolivariana da Venezuela. Até porque Bolívar nasceu, como eu disse, em Caracas. E é curioso como o Bolívar, isso eu estudei também no mestrado, o Bolívar da Venezuela e o Bolívar da Colômbia são diferentes. A estátua do Bolívar, as estátuas que eu vi em Caracas, a principal, é o Bolívar com a espada. Em riste. É o Bolívar guerreiro, o Bolívar da Revolução da Independência. Na Colômbia, o Bolívar está com a espada na bainha e está segurando papéis. É como se fosse o Bolívar estadista, o Bolívar organizador do Estado. Sensacional. Porque os colombianos não queriam, a elite colombiana queria um Bolívar menos conflituoso. Então, a elite usa a figura do Bolívar e depois setores de esquerda, como eu disse, guerrilheiros nos anos 70 retomam o Bolívar pela esquerda. Os comunistas também retomam o Bolívar na Colômbia e o Chávez retoma o Bolívar como, enfim, o grande líder da América Latina, especialmente desses dois países, né, Venezuela e Colômbia. Ali ele é muito lembrado o tempo todo. Impressionante, né? E pensando aqui nas novidades do ICL também, Viana, do Vai para Cuba, Eduardo, eu lembro de ter ido para Cuba em 2013 e lembro que era muito forte a imagem do Che, do Martí, né, que foi o libertador de Cuba, né, no final do século XIX, José Martí, que é esse último libertador das Américas, né, porque... E morre, né? E morre na guerra de independência. Mas a imagem do Hugo Chávez, que ajudava muito Cuba, né? Ajudava com petróleo. Tava sempre aparecia a carinha do Chávez lá, nuestro amigo. Porque quando o bloco soviético, né, cai a União Soviética, cai o leste europeu, desaparece como um bloco socialista, quem ajudou muito Cuba foi a Venezuela com petróleo, especialmente, né? Então, essa parceria era importantíssima para Cuba. É curioso, porque essa apropriação do passado, eu me deparei com isso na Colômbia, no M19. Eu fui para a Colômbia para estudar outra coisa. Eu ia comparar as Farc com o M19 e me deparei com essa história do grupo M19, que eu achei interessantíssima,
de fazer uma releitura do passado, de trazer a espada do Bolívar para o presente. E eu comecei a perceber que isso acontecia em várias partes da América Latina, não foi algo só da Colômbia ou só da Venezuela. Então, isso acontecia na Argentina, no Uruguai, né? A minha hipótese, inclusive, era, eles retomam o passado porque como o Fidel fez isso em Cuba, porque o Fidel faz o mesmo. O Fidel, quando faz a revolução, o Fidel lidera ao lado de uma série de Camilo Cienfuegos, Che Guevara o próprio Raul Castro, que está vivo, né? E é irmão do Fidel. Mas a hora que eles ganham e implantam o governo revolucionário, não era um governo socialista, marxista. Era um governo de libertação nacional. Anti-imperialista, né? Anti-imperialista, inspirado em Martí, que é esse líder do século XIX, ao qual o Lindenauer fez referência. E aí o Fidel transita de uma libertação nacional e da retomada das guerras do XIX para uma revolução socialista. Então, a minha hipótese era, a esquerda usou esse modelo cubano em toda parte para retomar o passado e fazer do passado a inspiração para a luta revolucionária. Mas não é bem assim, né? Daí, quando eu mergulhei para estudar Argentina e Uruguai, eu vi que havia outros trajetos, outros meandros, outros caminhos, e que, ao mesmo tempo em que o Fidel estava retomando o Martí lá em Cuba, os argentinos, os uruguaios, principalmente, isso é muito forte aqui no Prata, estavam retomando também os símbolos do século XIX. Então, acontece ao mesmo tempo, só que o Fidel ganha, né, uma revolução vitoriosa, enquanto os revolucionários aqui na Argentina, no Uruguai e nas outras partes da América Latina perdem. Então, a gente fica com a impressão de que o Fidel inventou tudo isso, né? Esse movimento acontece ao mesmo tempo. E era uma forma da esquerda revolucionária no século XX se contrapor ao projeto liberal, porque na Argentina, você sabe bem, mas na Argentina e no Uruguai havia uma elite que implanta os estados nacionais, ali no final do XIX, começo do XX, com uma inspiração liberal, com uma, assim, é um pouco simplificador, mas mirando para a Europa, com uma ideia de Europa, né? Eram homens da Europa, né? Da Europa. De formação europeia. Isso vale para o Brasil também. Vale para o Brasil. O Sarmiento, né, que foi presidente da República Argentina e tem um livro Civilização ou Barbárie, o que ele quer é superar a barbárie. Ele acha que a Argentina gaúcha, a Argentina gaúcha, a Argentina do campo, é a barbárie. Ele quer a Argentina europeia. Ele até diz, é uma tragédia que pouca gente saiba se vestir a europeia aqui na Argentina. Então, a elite implanta na Argentina e no Uruguai um projeto liberal, tanto na cultura, quanto na política, quanto na economia, agroexportador. A esquerda, para se opor, eu estou simplificando bastante, mas a esquerda, para se opor a esse projeto liberal, fala, então, peraí, vamos buscar aqueles do passado, vamos buscar os caudilhos de volta. Então, a esquerda faz uma espécie de retomada desse passado mais tradicionalista, nacional. Tanto é que no Uruguai existe a guerrilha dos Tupamaros. Eu tenho as imagens aqui também dos jornalzinhos dos Tupamaros, da qual fazia parte o Mujica. Pepe Mujica era guerrilheiro do Tupamaro. Movimento de Libertação Nacional Tupamaros. Eles fazem essa recuperação. Então, o Uruguai verdadeiro é o Uruguai da luta do campo, do homem do campo, do gaúcho. Retomando nomes indígenas, né? E Tupamaro, né? E os Tupamaros eram uma forma depreciativa. Aqui está o jornal da guerrilha, ó, El Tupamaro. E eles dizem, junto a Artigas, junto ao pueblo por el socialismo. Quem é Artigas? Um líder de independência do século XIX. Então, os socialistas revolucionários do 20 estão retomando o Artigas, que era o libertador nacional uruguaio. Impressionante esse uso do passado. Ali é o Mujica? Não é o Mujica, esse é o Raul Sendic. Sendic? Isso. Esse jornal é justamente daquele período em que as principais lideranças tupamaras estavam presas, isoladas na cadeia. Isso está contado naquele filme do Mujica, do Pepe Mujica. Ali, no centro desse jornal, estão os nomes dos guerrilheiros presos. Entre eles o Mujica, mas o principal líder tupamaro era o Raul Sendic, que é esse que está retratado ali de bigode. Então, era o Raul Sendic, o Pepe Mujica e vários outros presos, sequestrados pelos militares que já tinham implantado a ditadura no Uruguai, para dizer assim, se vocês retomarem a ação guerrilheira, a gente fuzila os líderes tupamaros que estão presos aqui. Era uma violência brutal. Volta a voz de minha alma na imagem do jornal, por favorzinho, ó. Tá a frase, né? Podrão, a próxima. Podrão fusilar-nos, pero no detendrão la lucha del
Pueblo. Poderão fuzilar-nos, mas não vão deter a luta do povo, porque os militares ameaçavam. Se vocês voltarem a fazer luta guerrilheira, nós fuzilamos todos eles, inclusive o Pepe Mujica. E os tupamaros lutavam debaixo desse slogan: com Artigas, com o povo, pelo socialismo. É curioso, né, para a gente que estuda a história, estuda as ideias, o marxismo, o socialismo, tem muito essa ideia do futuro, vamos estabelecer um novo, né, no século XX tinha muito isso, um novo homem, um novo regime, um mundo novo, né? Só que alguns revolucionários aqui da América Latina jogavam e utilizavam o passado. É isso que eu estudo no mestrado um pouco e no doutorado, com os tupamaros no Uruguai e com um grupo na Argentina chamado PRT-ERP, Partido Revolucionário dos Trabalhadores, Exército Revolucionário do Povo. Enfim, foi uma guerrilha importante também na Argentina. Impressionante. Ô, Viana, tem uma coisa assim que tem muito a ver com os textos do nosso querido Michel Louvi, sobre o romantismo na contracorrente da modernidade, né? Porque esse romântico revolucionário, ele não é um passadista nostálgico. A saída é voltar ao passado, pegar o que há de melhor, mas projetar um futuro revolucionário. Tem muito a ver com isso também. Não, eu usei muito esse autor que você cita, que é, enfim, é um francês brasileiro, né? O Michel Louvi, eu não sei falar, Louis. Louis ou Louvi, né? Enfim, é um dos grandes estudiosos, entre outras coisas, desse tema. Porque ele faz a distinção entre uma esquerda do progresso. A esquerda do progresso é isso, olha, vamos desenvolver, a esquerda soviética era isso. Acabou sendo da ideologia do progresso. A ideologia do progresso. Então, é como se capitalismo e socialismo fossem desdobramentos da mesma linha de progresso. Você desenvolve a indústria, o que fizeram os soviéticos, né? Vamos desenvolver o país, atropela, coletivização forçada de terras e industrializa, porque o que interessa é o progresso. A China é um pouco isso. Sim. A China é um pouco isso. Teve parte dessa característica. Em parte. Depois do Mao Tse-tung, né? Especialmente, né? Após Mao Tse-tung. Mas, aqui na América Latina, uma esquerda romântica, uma esquerda que, em vez de lidar com a ideia do progresso, lida com uma ideia, sim, como é que você falou? Não é saudosista, tem um outro nome. Nostálgica. Nostálgica, a palavra é justamente essa. É uma esquerda nostálgica. E tem gente que estuda profundamente, tem autores, o Raymond Williams, que é um autor inglês. Que é um marxista grave e sisudo, né? Não tão ortodoxo, obviamente. Isso, que estuda essa ideia da nostalgia, essa ideia de que vamos em busca, o passado pode ter sido melhor do que o presente oprime demais. O passado agrário, sabe, assim, uma certa saudade. É uma fuga, né? Um escapismo. Fuga. É típico do romantismo do século XIX como corrente literária, mas como ação política no presente, dizendo, o Louvi fala isso, né? Esse presente é um presente industrial que desenraiza, que massacra, opressor, que produz mais-valia e etc. e tal, opressor. Então, é preciso que a gente rompa com ele, voltando às experiências libertárias do passado, mas sem ficar fixo ao passadismo. Ou seja, não é para ficar lá parado, é para dar um salto em direção à revolução, né? Exato. O Walter Benjamin faz muito isso. Faz. Né? Então, o Michel Louvi, ele inclusive tenta estabelecer quais seriam essas correntes, né? De uma esquerda marxista, romântica e uma esquerda marxista do progresso. E ele retoma também um autor que eu acho bem importante, que no Brasil não é tão estudado, a não ser na academia, o Mariátegui, o peruano. Um dos grandes nomes da intelectualidade latino-americana, né? E é isso, o intelectual peruano que morreu muito cedo, e que também tinha essa ideia de construir um socialismo à peruana, retomando ideias comunitárias indígenas. Sensacional, né? Das comunidades indígenas peruanas, mas com uma ideia também marxista. Então, ele foi para a Europa, estudou o marxismo, volta para o Peru e tenta adaptar e buscar uma saída original, que não fosse aquele marxismo europeu, né? E esses grupamentos todos aqui revolucionários dos anos 60 e 70 no Brasil, na América Latina, então, na Argentina, o PRT-ERP, também os montoneiros, que eram guerrilheiros peronistas. Mas o PRT-ERP era marxista e, ao mesmo tempo, fazia a retomada do passado. É uma coisa assim muito complexa. O PRT-ERP retoma San Martín, que é o grande libertador argentino. Eles falam, nós vamos recriar o exército de San Martín para fazer a segunda independência da Argentina. Né? Fascinante, né? É fascinante. Eu, assim, quem é historiador e lida com essa
esse embate entre o presente e o passado, né? A gente acaba ficando fascinado mesmo. Olhando os documentos, eu fui para a Argentina, coletar os jornais, as fontes primárias, e aí eu acabei me apaixonando também por esse tema, como é que você faz o uso, porque eu também não estou dizendo que isso seja certo ou errado, não se trata disso, né? E nem falando, olha que legal que eles estão... É um uso, é uma apropriação, é um uso instrumental do passado para legitimar o seu combate presente. Isso... Agora, todo mundo faz isso na política. Se você olhar bem na política, em todos os países do mundo, é assim. A história política passa por isso. É um clássico, né? Não à toa a frase aquela frase de efeito do Marx, do 18 Brumário de Luiz Bonaparte. A gente sempre cita, virou chavão, mas é sempre bom lembrar, né? Ele está falando do golpista Napoleão III, que lá em 1851 está dando um golpe contra a Primavera dos Povos de 1848 em Paris. Aí ele dá um golpe fingindo que é Napoleão, mas ele não é o genial Napoleão, né? Ele é um farsante. Ele está usando o Napoleão da virada do século, que era o tio dele, né? É o tio dele. É o tio dele como avô. Para legitimar a ação dele no presente. Aí o Marx vai dizer, tá vendo? O peso do passado comprime feito um pesadelo o cérebro dos vivos. E quando vocês têm que mudar o que vocês fazem, vocês se aferram a um passado reacionário. O romantismo libertário, que você está tratando também nos seus textos, ele já não se aferra ao passado de maneira reacionária. Não. Ele é um retorno ao passado, mas um passado que liberta e não te põe nesse cérebro comprimido pelo peso da tradição. É genial isso, né? É genial. Agora, ao mesmo tempo, o Marx tem passado, né? É claro, o Marx e o Engels escreveram no século XIX, eles na Europa, são europeus do século XIX. Tem que ser lidos como homens do seu tempo. Eles tinham muito em mente essa ideia do progresso. Tanto é que, em alguns momentos, eles escrevem, olha, alguns povos têm que ser jogados na lata de lixo da história. Dizem literalmente isso. Em nome do avanço das forças produtivas, do avanço, enfim, da história, alguns povos, a luta nacional de alguns povos é reacionária, não serve para nada. Isso está nos textos, no próprio Manifesto Comunista. Então, os socialistas latino-americanos tentam, a partir da tradição marxista, muitas vezes, e alguns nem são marxistas, mas seguem a tradição socialista, como é que você parte da ideia de superação do capitalismo sem necessariamente estar agarrado à ideia do progresso a qualquer custo? Então, é uma esquerda revolucionária que tem um lado nostálgico e aponta para o futuro e usa muito os símbolos do passado, como esse aqui que está atrás da gente, o Getúlio Vargas. O GG, né, para os íntimos. Viano, por falar em GG e esse Brasil imenso na América do Sul, o nosso aniversariante do dia, Leonino Simão Bolívar, ele dizia ali na época das independências, né, na década de 1810, 1820, cuidado com o império. E ele estava se referindo ao Brasil, ao Império Luso-Brasílico, que foi o único lugar da América que recebeu uma corte inteira europeia, ou seja, Dom João e companhia, 15 mil pessoas descendo no Rio de Janeiro e encontrando um Brasil que era a África, né? Porque mais da metade da população do Rio era de origem africana, escravizada. E aí ele está se referindo ao Império do Brasil. Esse Império do Brasil sempre fez coisas na América do Sul que foram imperialistas. Sim. Por exemplo, detonou o Prata, definiu política do Uruguai. O Uruguai foi brasileiro. Depois definiu a vitória contra o Rosas na Argentina. Sempre influenciou. Eu digo isso por quê? Para você entrar no Milei. Quando a gente vê um Milei à la Bolsonaro, e esse fenômeno Bolsonaro, digamos agora na Argentina do Milei, esse mileísmo, que é um bolsonarismo, um tipo de... o Brasil não necessariamente faz as coisas por último na América Latina, na América do Sul, pelo menos, né? É sempre a grande vitrine dessas experiências, né? Assim, agora foi, né? Nesse período agora no qual nós estamos, né? Então, a extrema-direita se implantou primeiro aqui. O Milei vem depois do Bolsonaro. Agora, na independência, né? A esquerda na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, retoma heróis da independência nacional. Retoma Bolívar, retoma o Artigas no Uruguai, que é um personagem interessantíssimo, menos conhecido. O Artigas propôs uma espécie de reforma agrária no Uruguai, né? A Lei de Tierras, que foi, assim, deixou apavorados os proprietários de terra. Depois de 1828, quando se separam do Brasil, né? Isso. Durante o processo.
E o Artigas faz essa proposta, o San Martín, né, que foi o libertador da Argentina e depois ajuda no Chile, na Bolívia, no Peru. Né? Agora, o Brasil, aí as pessoas sempre me perguntam, e eu mesmo na pesquisa, e a guerrilha brasileira? Bom, a guerrilha brasileira tem dificuldades. Se a guerrilha uruguaia retoma o Artigas, se a guerrilha argentina de esquerda retoma o San Martín, na Colômbia retomam o Bolívar, como é que no Brasil a guerrilha ia retomar quem? O Dom Pedro I? Pois é, o Zé Bonifácio? O Zé Bonifácio, né? Não o Pedro II, né? O Pedro II, não. Mas também há, se você reparar bem, também há uma tentativa no Brasil, de outra forma, sem tanta ênfase, de retomar símbolos do passado mais para trás. Mais para trás. VAR Palmares, que é um dos agrupamentos guerrilheiros que atuaram no Brasil dos anos 70. Vanguarda Armada Revolucionária, Palmares. Uma homenagem ao Quilombo dos Palmares. Que durou 100 anos, do século XVII, do começo do século XVII, ali, 1610, até a morte de Zumbi e um pouco depois. É o maior quilombo da história das Américas, que dura praticamente um século. E aí a esquerda, em vez de retomar os libertadores, porque no caso do Brasil o libertador foi a família imperial, aí você não tinha como, né? Então você retoma Palmares e houve o movimento revolucionário Tiradentes também, um movimento armado, do qual inclusive fez parte o Ivan Seixas, não sei se você conhece o Ivan Seixas, que foi guerrilheiro e se dedica muito à questão da memória da guerrilha no Brasil. Movimento revolucionário Tiradentes, aí também recuperava um herói da tentativa de independência, mas que acabou, enfim, morreu na luta. Um herói que foi demonizado pelos monárquicos, quer dizer, o Tiradentes foi esquartejado a mando da rainha, a Dona Maria Viradeira, que é mãe do Dom João. Aí eles salgam a terra, eles prescrevem, né? Eles põem eles como proscrito, na verdade. Aí, quem que inventa o Tiradentes como herói republicano? A República dos Militares. Sim. Tanto que ele é patrono de polícias pelo Brasil. Não, isso aí é também um uso do passado fascinante, né? A invenção do Tiradentes, como a gente conhece, com aquela cara de Jesus Cristo, ele era um alferes do século XVIII, aliás, um bom iluminista, inclusive. Sim, sim. Aí inventam ele como um mártir cristão, né? Sim, Só que isso foi feito 100 anos depois. É sempre uma construção, esses personagens quase sempre são reconstruções históricas. Então, e aí o Tiradentes é disputado. Ele é o símbolo militar da República, a esquerda diz, não, o Tiradentes é nosso. Ele é um rebelde, né? Ele é um rebelde, ele é nosso. Assim como em outros países aqui da América Latina, o Artigas era um símbolo nacional uruguaio. Não, o Artigas é um cara que fez a reforma agrária no campo e, portanto, pode ser um símbolo. Os comunistas uruguaios retomam o Artigas na universidade, vão estudar a lei de terras do Artigas nos anos 60, para falar, tá vendo? O Artigas, na verdade, já era um revolucionário desde aquela época, né? Vou te fazer aqui uma provocação. A prosa está aqui impressionante. Estava aguardando essa prosa, já tinha, faz mais de um ano. Um ano que eu entrei aqui no ICL. Um ano de Viana no Instituto Conhecimento Liberta, no ICL Notícias, que agora tem também agora o ICL, a parceria do glorioso Felipe Neto, foi anunciada ontem, vocês viram, um sucesso total. Mas aí a provocação é a seguinte, provocação histórica, Rodrigo Viana. Aí é para você pensar aqui conosco. Vamos lá. Sabe por que as nossas vanguardas revolucionárias do século XX têm muita dificuldade de se associar aos nossos heróis libertadores do século XIX? Libertadores? Tem um único fator estrutural que é definidor. E você já tocou nele. Qual é? A escravidão. Pergunta. A escravidão. Acertou! Essa foi fácil para a história. Eu não podia ter feito nem a graduação. Porque é estrutural, né? Estrutural. Quer dizer, o Brasil é o que mais traficou. Quer dizer, o território luso-brasílico trafica, dos 12 milhões de africanos, trafica 5 milhões. Quase metade. Quase metade. 44% desses 5 milhões entraram quando a família real estava aqui até 1850, quando o Brasil já era independente de Portugal. Quer dizer, então foi uma opção também da elite luso-brasílica reinventar a escravidão. Sim. Então o Brasil tinha uma soberania plena do regime escravocrata, respirando por todos os poros do nosso tecido político, social, econômico. Ou seja, era uma monarquia escravocrata. Profundamente. Também se tenta criar, né, com o passar do tempo, a figura do Dom Pedro II, especialmente como uma figura assim, né? Ilustrado nos trópicos. Ele pessoalmente até podia ser um interessado e gostava de ciência, mas isso
a figura pessoal do Dom Pedro II não pode se confundir com o regime que ele representava. Dando era o Estado escravocrata. Título nobiliárquico para escravocrata de 4 costados, né? Os barão da vida, barão de Itapetininga, barão de não sei das quantas, nome de rua até hoje. Nome de rua. Era tudo escravocrata até o limite, né? Até as tampas. Até as tampas, né? Uma figura interessante é o José Bonifácio. Esse eu acho interessante. Participou ativamente o patriarca da independência. O patriarca da independência, ajuda a criar o Dom Pedro II, porque ele é amigo ali do Dom Pedro I, depois acabam rompendo, mas ajuda a criar o Dom Pedro II. E ele vai para a Constituinte de 1823-24 com um projeto do Brasil superar a escravidão. Ele tinha projeto de superar a escravidão, mas é claro, né? De maneira lenta, gradual e segura. Lenta e gradual, porque clássica do Brasil, né? Mas ele tinha a ideia de superar a escravidão e de ter um tratamento especial para os povos indígenas. Ele deixou documentos sobre isso. O que acontece? Dom Pedro I fecha a Constituição. Mete o pé na porta da Assembleia de 23, né? Tá, não tem conversa. O Brasil é um Estado escravocrata, feito para a elite escravocrata. E de forma, assim, muito sofisticada. Em nenhum momento da Constituição de 24, outorgada autoritariamente pelo Pedro I, em nenhum momento eles dizem ali que a escravidão é de regime pleno e tal. Eles simplesmente põem ali o poder moderador, fala da propriedade privada e não há ali na letra da Constituição algo que diga claramente que o que interessa nessa estrutura social é a escravidão. Não precisava, né? Não precisava. O dado da realidade era a própria escravidão, era a base, né, do regime econômico no Brasil. Então, não dava para você, a esquerda do século XX, revolucionária, dos anos 60 e 70, não consegue retomar os estadistas da independência como heróis nacionais. Não dá, por mais que você tente... E mesmo o Simão Bolívar, né, quando você tenta retomar, há uma torção ali, porque o Simão Bolívar era um cara da elite, era um cara da elite, tinha um lado autoritário, né, tinha projetos de Estado em que tudo girava em torno dele, ele deixou projetos de Estado nesse sentido. Então, dizer que o Simão Bolívar era um revolucionário, ele foi no sentido de romper com o regime colonial. Mas daí a transformá-lo num grande reformador social... Sim, é outros 500, né? É uma criação, assim, difícil, mas cola mais do que Dom Pedro I, aí não dá, né? E aí a gente está falando aqui de América como um todo, não só a latina, pensando nas eleições nos Estados Unidos, vamos aproveitar aqui que Viana está aqui, sabe tudo esse homem? Não. Lembra do Donald Trump? Ele está aí de novo, né? Vai concorrer agora provavelmente com a Kamala, não sabemos, né? Mas lembra que ele estava no auge do governo dele e começaram a derrubar aquelas estátuas de escravocratas sulistas? Sim, claro. Derrubam a estátua do General Lee, Charlottesville, o movimento Black Lives Matter. Aí tem uma cena genial, não sei se você vai lembrar, você é jornalista tarimbado. Ele está ali na Casa Branca dando uma declaração, aí ele está falando contra os vândalos que estão derrubando estátua. Aí o jornalista pergunta, mas, presidente, você não é a favor de retirar essas estátuas de escravocratas? E o Trump, muito do esperto, porque ele não é bobo, ele fala assim, você quer retirar estátuas de Thomas Jefferson, de George Washington? Aí o jornalista, muito ingênuo, falou assim, não, mas eles são nossos pais fundadores. E eles tinham escravos. Aí o Trump fala, mas eles tinham escravos. Mostrando a estrutural permanência da história da escravidão para esses povos pretos de todas as Américas. E, no caso, também indígenas, né? Sim. Que acho que é a grande questão para as Américas como um todo, montadas no genocídio contra a população indígena e africana, né? Sim. Não, essa fala do Trump, ele inverte, né? Porque os dois grandes, dois dos pais fundadores ali dos Estados Unidos, também proprietários de escravos, né? Era também um dado da realidade, né? Os Estados Unidos fazem a independência sem romper também, tanto que depois tem a Guerra Civil por conta disso. 100 anos depois, né? Quase 100 anos depois. 100 anos depois. 100 anos depois, impressionante. Tem a Guerra Civil. Mas eu confesso que a história dos Estados Unidos eu não domino muito. Eu fico, assim, tentar entender da América Latina já é um grande esforço. Vou pedir de novo aqui. Primeiro te agradecer pela prosa, a gente nem viu passar aqui, mas a voz de minha alma já me avisa que já está chegando a hora de ir, como dizia o cantor. Mas antes disso, queria te agradecer pela presença, pela prosa. Vocês encontram a dissertação de mestrado e a tese de doutorado do Viana
no banco de teses da USP. Os links estão aí no chat para vocês acompanharem, lerem. É só baixar. Viva a Universidade Pública, gratuita e de qualidade, que formou doutores tais quais aqui, Rodrigo Viana, e esse que vos fala também, que é filho da FEFELESH e da FAO em História da Arquitetura e do Urbanismo. Ó, antes de acabar, eu quero dar 2 recados para vocês aqui. Primeiro é que, nesse domingo, Eduardo Moreira faz aqui o lançamento das novas turmas do Empreendedor Mestre, numa aula imperdível, gratuita, aula inaugural da 2ª turma desse que já é o movimento de empreendedorismo que hackeia o capitalismo mais importante desse Brasil, que foi feito, inclusive, no Vibra São Paulo, um evento presencial com mais de 4 mil pessoas, com grandes nomes ali, palestrando, histórias de vida impressionantes, além de todas as questões técnicas e críticas necessárias para o empreendedorismo. Se inscrevam, imperdível, domingo agora, às 20 horas, com o nosso glorioso Edu Moreira. E, evidentemente, tudo isso tem a ver com o Instituto Conhecimento Liberta, com o ICL Notícias. Façam parte do ICL, o link está aqui no chat para vocês. Conheçam os nossos cursos livres, inclusive o curso do nosso querido Rodrigo Viana, que além de falar com propriedade da história da América Latina, evidentemente conhece tudo aqui da história do Brasil contemporâneo, onde ele trata aqui de Lula-Bolsonaro, combates na internet, as disputas políticas que envolvem essa história do mundo contemporâneo e do mundo das redes sociais. É imperdível o curso aqui gravado com a melhor qualidade. Eu tenho a alegria de participar desse curso também. A gente ainda vai lançar essa aula em que eu participo aqui falando da história do Vargas, que está ali atrás, fitando o Viana, né, Viana? Sim, o Vargas, para mim, olha, quando a gente fala de América Latina, na Argentina, o Perón é muito presente na vida argentina. Total. Os peronistas. Os peronistas e tal. No Brasil, o Getúlio Vargas é menos presente na vida, no debate, mas ele é muito mais presente no Estado brasileiro do que o Perón é no Estado argentino. Impressionante, né? Tudo que se faz no Brasil, dos anos 50 até agora, é a favor ou contra o Vargas. Total. Quando você olha o que tem no Brasil, Petrobras, BNDES, leis trabalhistas, Previdência Social, o voto da mulher, Getúlio Vargas, a favor ou contra? Foi ditador? Foi, de 37 a 45. Mas sem Getúlio Vargas, o Brasil, como eu costumo dizer, o Brasil seria uma grande fazenda. Total. Na República Velha. Disse tudo. Inclusive, os únicos que tentaram derrubar o Estado varguista recentemente e conseguiram em partes, por incrível que pareça, foi o Temer, com a reforma trabalhista de 2017, e depois dele, Jair Messias Bolsonaro, que inclusive reduziu o Ministério da Cultura, que desde a época do Vargas ninguém reduzia, e o próprio Ministério do Trabalho, que foi rebaixado à época, mostrando que ele queria destruir a própria herança varguista, né, Viana? É isso. É isso, né? Então, o meu curso no ICL, que fala mais de Brasil, aqui nós estamos falando de América Latina, mas o curso no ICL que fala de Brasil, os combates do presente, Lula, Bolsonaro, mas retomando muito essa questão do Vargas, que para mim o golpe contra a Dilma e todo esse embate esquerda-direita no Brasil ecoa esse passado que vem da época do Vargas. A UDN combatendo Vargas, anti-Estado, né, o liberalismo assim exacerbado e as ligações também com o imperialismo norte-americano. Rodrigo Viana, muito obrigado. Chegou o momento nesse programa que você responde 3 questões na lata para a gente se despedir em grande estilo do nosso grande público, antes de sermos defenestrados, porque já está acabando. Ó, prosa que é boa é que nem lá o Jô, né? Tá acabando, mas todo mundo amou, tenho certeza, vocês estão aí, vamos curtir e compartilhar. 3 questões na lata para você responder. Rodrigo Viana, o que é jornalismo? Jornalismo é o respeito aos fatos, sem a ilusão da neutralidade. Não existe neutro, tem shampoo neutro. Isento, tem empresa que é isenta de impostos. Jornalismo é apego aos fatos sem essa ilusão de neutralidade. Isso não existe. Disse tudo. América Latina. Uma construção, primeiro uma construção teórica, né? Porque há várias maneiras de compreender a América Latina, mas também um embate para superar as desigualdades que não acabou. Nós estamos em pleno combate, em pleno embate. E para terminar aqui em grande estilo, a sua mãe fez aniversário hoje, sim. né? Junto com o Bolívar. Junto com o Bolívar. Qual é o nome dela? Dona Márcia. Dona Márcia. Mande um recado para Dona Márcia. Mãe, obrigado por ter incentivado, não só a minha, a família toda. Ela transformou muitos de nós em leitores vorazes e ainda hoje com a internet ela faz essa campanha. Tudo bem, ela usa o celular. Obrigado, viu, mãe? Ela faz a campanha assim. Continuem lendo,
porque você exercita de uma outra forma a concentração, né? Use também a rede social, ninguém quer brigar com o seu tempo. Então, obrigado, mãe, por ter feito esse combate e continuar fazendo. Minha mãe que completou 78 anos, um beijo. Feliz aniversário, dona Márcia, parabéns pelo filho. Rodrigo Viana, muito obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, foi ótima conversa, adorei. Dá um abraço aqui que é tudo verdade. Tchau, produção. Valeu. Tchau, gente. Obrigado. Quer aprender empreendedorismo de verdade? Comigo, com Rafael Donatiello, que é o CEO do ICL, com o Diógenes Luca, com o Rodrigo Mocotó, com a Patrícia Moreira, com a Nina Silva, com o João Paulo Pacífico, com o Ladislau Dalbar, com os maiores professores e professoras do Brasil. Nada de papinho de Instagram que você vai ficar rico da noite pro dia. Ciência de verdade, coisa que você pode aplicar e que dá certo no teu negócio. Notícia boa para você, a gente vai lançar a segunda turma do programa Empreendedor Mestre. Primeira turma, um sucesso. Milhares de pessoas se inscreveram e hoje fazem parte da comunidade de negócios Empreendedor Mestre. A aula inaugural da segunda turma, gratuita, aberta, chama Hackeando o Capitalismo, o título da aula, onde eu ensino todos os conceitos básicos para você poder sair aplicando logo depois da aula. Essa aula inaugural acontece dia 28 de julho, um domingo, às 8 horas da noite. E já manda para todo mundo na sua empresa, para todo mundo na sua família, porque eu acho que todo mundo vai curtir bastante e você vai livrar essa turma desses gurus falsos de internet. Melhor coisa que você vai fazer. Um abraço e a gente se vê dia 28 de julho.